Um, dois, três. Ela sabia que ela ia fazer isso. Eu tava aqui esperando assim, ó. Ele tava aqui Eu já tava aqui assim, ó. Fazia tempo que eu não fazia. Foi só porque eu sabia que você Tá tinha. bom, você tinha me contado essa história, mas eu vou ficar quietinho agora. Ó, vamos lá. Eu não vou nem fazer então, porque senão fodeu. Nós Não, vamos sair daqui pode hoje fazer. 10 Não, horas pode da fazer noite. que eu tô Não tranquilo. vou fazer. Eu vou ficar Não quietinho. confio mais. Oi, gente! Voltei! Esse é o canal Fala Pra Camões em mais um vídeo do Pandora Indica. E hoje, pra me ajudar a falar de história do Cerco de Lisboa, do mestre supremo do universo Saramago, eu trouxe quem? O Coqueiro! E aí, galera? Beleza? Coqueiro pra vocês! E... Então, o senhor Coqueiro está aqui, Coqueiro professor de História, do Pandora e de mil outros lugares. Coqueiro trabalha Um muito outro só. pouco, né? Um outro. Vai dar 5 aulinhas por semana. É, só. tranquilo. Chamei o Coqueiro para me ajudar a falar sobre o contexto histórico da história do Cerco de Lisboa. Não faz essa cara que você tá fazendo aí, que eu sei que você tá fazendo. Porque, pra quem não sabe, Saramago é o meu autor favorito da vida inteira. Esta tatu aqui é para ele. E muito me alegra a ideia de ter Saramago na lista da Unicamp. Mas eu sei, não é a obra mais fácil de Saramago. Você que nunca leu Saramago vai ter dificuldades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Você tem uma opinião formada sobre Saramago, Coqueiro? Ju, eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre Não Saramago, tem. mas ó, eu vou dizer pra você que eu gostei muito. Eu Tá. cheguei a ler uma boa parte do cerco, da história do cerco. O ensaio sobre a cegueira ali também um bom pedaço. Você achou difícil? Eu achei um pouquinho difícil. É, No mas começo é. eu achei difícil, Eu mas entendo depois me bem. acostumei com a história, né? Daquela coisa dos diálogos, e aí de repente não tem travessão, e aí o negócio vai desenvolvendo. Dá um bate-com no coração. Ah, eu fiquei bastante complexo no começo, mas depois desenvolveu, aí foi embora, aí foi uma beleza. Foi uma delícia, gostei muito do Insistam. cerco, achei bem legal. A história é muito boa, ela é muito envolvente. Acho que todas as histórias dele, né? São. muito Ah, eu sou envolventes. suspeita pra dizer, É. né, gente? Então, as histórias deles são muito envolventes, eu vou falar com ela mais. Eu chamo as São muito pessoas pra envolventes, falar pra mim, tal. porque eu sou suspeita. Não, mas eu gostei, eu achei bacana, acho que e vale muito a pena a leitura, porque é uma história que ela te chama muito a atenção. É, Leia, vai, pode ler. pode ler, por favor, né? Mas assim, não começa antes do vestibular, né? Assim, a véspera, porque ele é um livro denso, além de ser longo. O Saramago, às vezes, uma página que você lê, você tem que ler de novo, né? E aí, eu tenho uma amiga que ela brinca, ela fala assim, meu problema com o Saramago é que eu não consigo parar pra mijar. Porque eu falo assim, eu vou parar no próximo capítulo. Não tem Não capítulo, tem, não é. acaba o parágrafo, eu não consigo mijar. Então, bem isso mesmo. é uma outra forma de lidar com o livro, né? Ai, Ju, como que você faz? Eu preciso parar aqui? Eu paro aqui, às vezes eu risco, às vezes eu... né? Então, é todo um outro rolê. Eu queria Eu falar- só risco, só. Você risca vou também? riscar, É. vou riscar. Livro tudo riscado. É. É que De essa lápis, aqui... viu, pessoal? Não risca de caneta, não. Eu risco lápis. de marca-texto Não, colorido. esse risca de e lápis. tudo Risca bem. de lápis é mais legal. Esse não tá riscado porque essa edição é nova, né? Da... Maravilhosa, inclusive. É linda, que elas vêm emborrachadas. Uhum. A gente passa na Nossa. cara, esses malucos por livro. Mas eu tenho uma antiga toda rabiscada, eu preciso rabiscá-la pra cá. Bom, um pouquinho sobre o Saramago antes, né? O Saramago é um escritor português maravilhoso, único até agora, prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa. Ora. Único. Né? Ora, um cara que merece, né? Mereceu. Acho que valeu a pena. E Saramago, assim, era ateu e comunista. Eu não gosto dessas pessoas. Vai pra Cuba, Saramago! Eu li, mas eu não gosto dessas pessoas. Eu prefiro Tenho, ficar assim, um distante. certo ranço. Ah, eu fico distante. O que eu tô querendo te dizer é que essas coisas não se separam da obra do autor. Claramente, em vários momentos aqui na história do Cerco de Lisboa, a gente vai ver ele cutucando a igreja. Bastante, inclusive. Ele fala muito de desigualdade social em todas as épocas, né? Então, essas características dele, do autor, acabam transpassando para sua obra, isso é um fato, né? Uma coisa que é tão bonita e romântica, Coqueiro está na fase romântica, porque ele vai casar em breve, casadinho de novo, de novidade, né? Não, sou novo de novo também. de outra vez. Eu sou novo. Além Casado disso, de novo. todos os livros do Saramago são dedicados a Pilar, que era sua esposa. Não é sua primeira esposa, mas é a mulher com quem ele viveu a maior parte da vida, que está viva hoje. Ele morreu em 2010. Ela que comanda a Fundação Saramago, a Instituição Saramago, né? Todos os livros dele são dedicados para ela. É muito fofo, né? Um Fofinho, casal. É um fofinho, casal fofinho, maravilhoso. fofinho. Ela Casalzinho é bacana, maravilhosa.
Então é um livro que fala bastante de história e por isso eu chamei o Coqueiro, porque é o cara da história, né? Coqueiro, você fez história. Sim, eu fiz história e fiz na Unicamp, é a nossa grande universidade. Fiz história na Unicamp e adorei, sem dúvida, se você tem intenção de fazer história, faça. Você sabe que eu só não fiz história na Unicamp porque não tinha noturno, né? Eu imagino. Era o meu sonho, assim, eu adoraria ter feito, mas não tinha noturno, eu tinha que trabalhar, enfim. Então tá. Coqueiro vai falar bastante pra gente, ou um pouco, enfim, pra Camões, como ele quiser, sobre o contexto. Mas uma das primeiras coisas que eu queria discutir é assim, esse livro, e eu acho que a grande discussão do livro é a validade do conhecimento histórico. Sim. Como é que eu posso ter certeza? Então, sei lá, vamos imaginar. Resume pra mim, em uma frase, o que foi a abolição da escravidão no Brasil? Se você pensar, né, que a história, de repente, uma história oficial fala que a Princesa Isabel é a redentora. Ela foi lá, assinou a Lei Áurea e a partir dali, então, a abolição se deu no Brasil. 1888, 3 de maio, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aí é isso. Isso, acabou, e se eu ponto disser final. pra você, e se não foi assim? Então, Se não foi a Princesa Isabel que assinou, de repente, foi outra pessoa. né? Talvez, né, por conta disso, a gente tem um documento que ela assinou. E como eu posso ter certeza que foi ela? Exato, não sei. Essa é a questão do livro. Na verdade, é a questão maior que o livro coloca. Como eu posso ter certeza que a história foi desse jeito mesmo? Né? Porque é uma coisa que eu digo, por exemplo, sei lá, uma história mais recente, que até devo ter falado, se não me engano, lá no outro vídeo que eu gravei aqui no Pandora. Se eu quiser saber sobre a ditadura militar, foi golpe, não foi golpe, era fácil, não era fácil, eu posso perguntar, por exemplo, pro grande mestre Wagner, que viveu isso. Com certeza. E ele vai me contar. Agora, se eu quiser saber sobre a Grécia Antiga, o que eu vou fazer? Complicou. Eu vou às fontes. Vai ter que ir pra fontes. Como é que eu tenho certeza que essas fontes contam a história que de fato aconteceu, entendeu? E outra, o trabalho do historiador é um trabalho também que entra nessa importância, porque muitas vezes você tem fontes que elas têm partes faltando. Então, quantas vezes histórias a gente leu, por conta dessas coisas de Grécia Antiga, que é muito distante, é muito longínquo, você começa a ler uma coisa, para a história no meio do caminho. A tradução também é um problema. Então, o historiador ele tem que ter esse sangue frio de escolher que caminho que ele vai seguir, como que ele vai contar, o que faz sentido. De repente, ele está falando sobre a história da Grécia Antiga, das guerras médicas, e aí a história acaba. Aí ela volta anos mais na frente, falando sobre alguma coisa que você não está entendendo muito bem. Então, o que aconteceu? Aí o historiador ele tem essa função de ler o resto da história, ele fala, a Grécia venceu. Então, alguma coisa nesse meio fez com que a Grécia vencesse. Aí ele vai buscar outras fontes para poder montar essa história. Mas você vê, né? é um cara montando a história. Então, mas essa é a curiosidade do pesquisador, né? Exato. O que faz um pesquisador de humanas? Porra, mano. Nossa, o cara se aprofunda. Exemplo, completar uns buracos que tem na história. E olha, né? Vou falar que tem buraco nessa história, hein? Eu imagino. Tem buraco nessa história e outra, né? Quem conta um conto sempre conta do seu jeito. Essa né? é a grande questão. Então aí tem as visões de várias pessoas, enfim. Tudo uma questão de referencial, isso também tem que ser levado em conta. Eu fico pensando, talvez não sei, tipo, maioria, entendeu? Eu acho várias fontes sobre um assunto, mas umas falam uma coisa, outras falam outras. Talvez eu confie no que a maioria diz, mas será que eu posso confiar no que a maioria diz? E aí, fazendo uma referência com 1984, George Orwell, né? Exato. Se a história é reescrita por interesses políticos ou ideológicos ou enfim, daqui a 200 anos ninguém vai saber disso e vão acreditar naquilo que foi escrito. Exatamente. Então, é uma discussão muito parecida com o que acontece aqui. Como é que eu posso saber que foi desse jeito, né? Como é que eu posso saber? Eu posso saber? Olha, você até pode, mas assim, historicamente falando, é uma visão de uma pessoa, uma visão de um grupo. O que a gente tem são fatos que aconteceram. Cada grupo vai descrever o fato de um ponto de vista, de uma visão, e a gente pode, né, a partir do nosso entendimento, da nossa interpretação, pegar os dois pontos díspares e falar, são diferentes, porém eles se assemelham nesse ponto, se distanciam naquele ponto, naquele outro, então vai variar, né? Eu queria saber, o que é o que a gente chama de revisionismo histórico? Olha, o revisionismo é quando a gente pega um fato e a gente tenta dar a ele um sentido. Tenta dar a ele um sentido que, de repente, é um sentido muito particular.
Tá. Então, pegar a história brasileira e querer dar o sentido para ela, ou de um encaminhamento político, ou tentar colocar anacronismos no meio dessa história, são momentos que a gente não pode dizer que são errados, mas são momentos que você, de repente, não vai estar trazendo todos os elementos históricos para montar uma história que seja mais fiel àquilo que aconteceu de fato. Menos ciência. É menos ciência, mais achismo. Uma conversa que tem logo no primeiro capítulo aqui sobre a diferença entre vida e literatura e o que é história, e o que é, mas não é, história também não é literatura? Não, história é vida, mas a vida não é literatura. Exato. Que é essa primeira conversa que o nosso revisor tem com o escritor e que traz essa ideia, mas quem me falou que a história não é ficção? Que eu tenho que acreditar no jeito que escreveram, né? Exato. Eu tô te perguntando porque eu fico pensando, eu tive recentemente em Petrópolis e aí fui lá no Museu Imperial, que é maravilhoso, enfim, e tem lá o espetáculo de luz e som, mas a história é contada exatamente do mesmo jeito. Então, Princesa Isabel, maravilhosa, mudou o país. Mas mudou exatamente o quê? De que maneira para aquelas pessoas que estavam escravizadas, né? E assim, é a mesma história contada do mesmo jeito que eu aprendi faz muito pouco tempo, porque eu sou muito jovem. Exato, porque uns 4, 5 anos atrás, no máximo. Que eu aprendi quando estudei, entendeu? Então, assim, e aí as pessoas saem falando, que legal, é uma história que a gente não vê na escola. É exatamente a história que a gente vê na escola, só que tá com luzes e sabe? E toda aquela coisa ali, né, na sua frente, que é como você dá uma aula de história da arte no Louvre, ou no Museu Britânico. Mas o que você vai dizer se a sua visão é sempre Exato. a mesma daquele fato? Exato. Então aí depende muito de quem está contando a história, e isso eu acho que é o mais importante, que é uma das grandes sacadas do livro, né? Que é o fato de você pensar quem é que conta essa história, por que conta essa história. E um desejozinho que eu acho que todo mundo tem, que é essa coisa de você dar um seu toque especial na história, que é o que eu achei o mais legal do livro. É esse toquezinho especial. Fica a dica para você pegar um evento histórico qualquer a sua escolha e reescrevê-lo de acordo com a sua imaginação. Exato. Seria uma boa, né? Não Pensar aí como é que a gente... como que você, de repente, vendo, sei lá, um momento da sua história, da sua própria história, que você contou para os seus amigos, uma festa que você foi, um jogo que você presenciou, que você assistiu, que você jogou, de repente, você perdeu. Se você tivesse vencido, como é que seria a sua vida a partir daquele momento? Né? Uma escolha que você fez hoje, de repente, vou mudar essa escolha, vou fazer uma escolha diferente e vou imaginar como teria sido. E, na verdade, uma coisinha, que aqui é um não, né? Que vai mudar a história inteira. No caso, não a palavra, né? Ou não. Hã? No caso, não a palavra, né? Não. Porque senão fica essa coisa do ou não, aí eu fico não, confuso. Na verdade, não. Não, mas não. Ele brinca com isso em alguns momentos. Enfim, acho que esse é o... Tem várias coisas importantes, vários pontos, várias histórias. É um livro muito complexo, mas assim, eu diria que a principal discussão gira em torno dessa ideia, né? Do que os alunos reclamam? Da pontuação, né? Mas não tem parágrafo. Mas não acaba nunca. Não tem ponto de interrogação. Não tem ponto não tem maiúscula, não tem travessão. Como é que eu sei que não tá falando? Como é que eu não sei? Isso é uma coisa que parece ser ruim. Por outro lado, isso se torna, depois de um tempo, a maior maravilhosidade desse livro. Eu estava contando aqui, eu li um Saramago, não esse, com os meus alunos segundo, que estão agora no segundo ano, a gente leu no primeiro ano um Saramago. Mentira, eles estão no segundo, a gente leu no primeiro semestre um Saramago. E agora a gente está lendo Machado. E eles estão achando tão fácil. Porque depois do Saramago, meu amor, tudo fica fácil na vida. Fica um pouco mais fácil mesmo. Pense por esse prisma, né? Eles tiveram muita dificuldade com Saramago. Provavelmente agora no terceiro ano vão ter menos, porque já conhecem a linguagem. E depois de ler Saramago, Machado de Assis ficou fácil. Porque Machado de Assis bota ali pra você um travessão. Exato. Bota um ponto de interrogação. E fala direto, né? Não fica nessas coisas das vírgulas e tudo mais. Ele tem umas digressões, não, tem umas mas digressões, é muito mas é uma mais coisa tranquilo. Assim, textualmente é mais fácil você ler um Muito Machado de mais Assis do que fácil. ler um Saramago. Então, essa coisa da pontuação dele ser diferente, que é uma coisa ruim, acaba sendo uma coisa boa depois, porque ele fala como a linguagem flui de fato. Nós aqui, a gente está falando, não tem um travessão entre nós e não tem um narrador falando, e aí Juliana falou, então o Coelho respondeu. Então é muito mais natural, né? Eu digo que Saramago, e Guimarães Rosa é assim também, é tipo água gelada. Sabe quando você vai entrar no mar ou na piscina, que você vai entrando no mar? Eita porra, tá gelado. Nossa, vem subindo na coxa, você fala socorro. Quando bate na barriga, você fala, meu Deus, não vou aguentar. Mas daí você dá aquela mergulhada e aí vai acostumando. E aí alguém pergunta, tá boa? Você fala, no começo tá ruim, mas depois fica bom. Saramago é a mesma coisa. No começo, você acha que você não vai aguentar, você quer jogar pra parede ali. Você quer desistir logo nas duas primeiras Depois de um páginas. tempo você não quer mais sair, porque aquela água tá tão gostosa, você fala aos outros, vem.
Me lê! Vai, Vem vai. aqui, mano. vai. Então, assim, é uma pontuação que acaba fazendo sentido depois de um Sim. certo tempo, porque ela flui muito mais, né? Ela tem a ver com essa comunicação. Bom, eu queria começar mostrando um pouquinho, então, pra falar desse negócio da linguagem. Olha só a imagem que eu vou pôr pra você aí, ó. Pá, o livro começa desse jeito, tá? Vroom. Ele vai seguir, né? Esse parênteses aí com as reticências vão seguir. Mas só pra você ter uma ideia, é assim que o texto aparece. Disse o revisor, sim, o nome deste sinal é deleatur. E o que tá acontecendo aí? Cada vez que você tem uma vírgula e letra maiúscula, isso é uma nova pessoa falando, né? Então, disse o revisor, é o narrador falando. Aí vem a fala. O que o revisor disse? Ele disse, sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamos-lo quando precisamos dizer papapá. Então, eu pintei isso aqui para você entender. Vê essa outra imagem comigo, ó. Aqui tá pintadinho. Então, disse o revisor. Tá em verdinho porque é o narrador. Aí vem a fala em vermelho do revisor. Sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamo-lo quando precisamos suprimir e apagar. A própria palavra o está a dizer. E tanto vale para letras soltas como para letras completas. Lembra-me uma cobra. Esse já é outro. Por quê? Vírgula, letra maiúscula. É o cara com quem ele está conversando que já responde. Lembra-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a cauda. Bem observado, senhor doutor. Voltou o revisor. Então isso é um diálogo. E como é que eu sei quando mudam os turnos de fala? Por vírgula e letra maiúscula. Bem observado, senhor doutor, e assim por diante. Então, acho que já deu para você entender. Na verdade, eu tô te explicando isso porque eu preciso explicar, porque o professor gosta de explicar até o que não precisa. Exatamente. Mas isso é uma coisa que, depois de um tempo, você pega intuitivamente. Eu me lembro quando eu li Saramago pela primeira vez, e que eu também não entendi nada, e eu tive muita dificuldade, e eu precisei insistir muitas vezes. Ninguém me falou, é vírgula, letra maiúscula é outro falando. É uma coisa que Isso vem... muda completamente a sua leitura a partir daqui. Que vem intuitivo, né? Como assim? A partir de agora muda completamente a leitura. Quando eles forem ler, Já é fica uma... muito mais fácil. Porque você já vai Já é ligado uma- nessa exatamente. história, né? Você já vai ligado que quando tiver uma vírgula, uma letra maiúscula, você fala, opa! E mais, eu acho que o Saramago, ele não subestima o seu leitor, sabe? Exatamente. Porque, tipo assim, eu não preciso pôr um ponto de interrogação pra você saber que isso aqui é uma pergunta. Só pode ser uma pergunta. Então, se tem Sim. lá, o que você acha? E aí, vírgula, a pessoa responde, é óbvio que o que você acha é uma pergunta, né? Então, assim, eu não preciso pôr o ponto, você não é besta, você sabe que isso é uma pergunta, né? Então, é uma forma de não te subestimar, de ser. Eu acho que... Não, é legal, E até é uma forma de incentivar você a entender esse lance de ser uma coisa mais dinâmica, né? De ser bem uma Como conversa são dinâmica. as conversas É uma conversa, naturalmente. Bom, vamos entrar um pouquinho na coisa e aí assim que chegar os bagulhos da história, você me para, ou se você tiver algum comentário Vambora, antes, você também a me gente para. arrebenta. Capítulo 1, que não tem número, né? Os capítulos não são numerados. Se eu não me engano, são 18 capítulos do livro, mas ele não é numerado. A gente é apresentado, então, para esses dois personagens. O revisor e o historiador. É o cara que escreveu o livro de história sobre a história do Cerco de Lisboa. E o revisor está revisando. Eu não sei se você sabe, mas existe a figura do revisor nas editoras, né? Alguém precisa revisar o trabalho de um revisor. Mesmo, vamos supor, sei lá, eu sou formada em letras, escrevo um livro, eu tenho ali uma certa noção do que eu tô fazendo, onde minha crase vai, a minha pontuação e tudo mais, posso ter deixado passar alguma coisa. A gente que escreve, às vezes não percebe, né? Mas às vezes, sei lá, é um cara da química que não manja de crase. Então esse livro precisa ser revisado por alguém da área, né? Então, todos os livros têm que passar por uma revisão. Você sempre encontra isso, quem fez a revisão de cada livro, na folha de rosto. Esse livro aqui, por exemplo, foi revisado por 4 pessoas. Tem 4 pessoas na equipe de revisão desse livro. Saramago, mestre da literatura, mas também precisa de revisão. Porque a gente, você escreve um texto, você deixa passar algumas coisas. Então, E isso, quando você lê muitas vezes o mesmo texto, você não acha nem mais vê, nada, né? nem vê. Tanto erro que a gente chama de pastel, que é tipo trocar uma letra por outra, quanto um erro de fato que você botou a crase ali porque você achou que tinha e não tem, né? Então, Sim. ou uma frase que tá truncada e o revisor consegue deixá-la melhor sem mudar o sentido, mas daí a gente já entra nesse domínio do qual é a minha função enquanto revisor e qual é a função do autor. O revisor não pode mudar o rolê a ponto de alterar a intenção do autor ali. Muito bem. Ele está revisando esse livro e eles estão tendo uma conversa. O primeiro capítulo é um diálogo entre o revisor e o narrador. E aí eles vão, o revisor e o autor, que é o historiador, e eles vão ter essa discussão sobre história, literatura, vida, que é um pouco do que a gente estava falando aqui no começo, né? Ele fala muito de emendas. E o que é emenda? Quando eu pego um texto para revisar, vamos supor, é que hoje é tudo com computador, né? Mas esse livro é de 1989, se não me engano. 1989.
Eu trabalhei com revisão em editora e a gente fazia isso no papel. Então, eu tenho aqui, tem um erro aqui. Eu vou sinalizar esse erro. E existe uma série de códigos de revisão. Vou colocar a imagem aí para você ver. Uma série de códigos de revisão que são colocados do lado, à margem. Então, volto para cá. Eu marquei e eu boto uma marquinha aqui. Alguém vai arrumar esse texto. Geralmente uma pessoa que não é da língua portuguesa, não é da área de língua portuguesa. Ele só vai bater o comando. Isso já explica por que o erro que ele inseriu, a galera confia no que o revisor escreveu. Eu não vou ficar conferindo se está certo ou não. Eu só vou bater o cara mais técnico ali, né? Então, as emendas são isso, né? Avisar que tem um erro. Isso é emenda. Então, um texto emendado é um texto revisado, corrigido. Eu digo isso porque ele vai falar essa palavra muitas vezes. Você pode falar, mas tá emendando o quê com o quê? Emenda no sentido de correção do livro. Ah, folha a mais, né? aí? Não Nós vamos colar, emendar, não é nisso. A grande questão aqui é que o autor confia no revisor. Ele fala... Porque o revisor pergunta, você quer ver o livro depois que eu fizer a revisão? Pra ver se eu mudei alguma coisa, né? Ele falou, não, eu confio em você. Pode mandar direto pra gráfica. Confiança acima de tudo. Confio errado, né? Hoje não. Quem nunca? Hoje não. Not today. Então, eles vão ter essa primeira discussão aí sobre história e literatura, que é um pouco do que a gente está falando. Será que literatura é vida? Mas como é que eu posso... entra nisso, né? Será que... Como que não é ficção? Enfim. E fica aberto. Você não entendeu nada ainda. E você vai entender menos ainda, porque o capítulo 2 é o almoadem. Almoadem ou almoadem? Eu acho que é almoadem. Almoadem. Eu acho que sim. O que é um almoadem, coqueiro? Eu não faço ideia. Um almoadem, pelo que eu entendi, é esse cara da religião muçulmana que todos os dias de manhã é o primeiro a subir no minarete e chamar os fiéis à oração. Eu não sei quantas orações, tem tantas orações por dia. São 5 vezes ao dia. Eu não entendo nada da religião muçulmana. São 5 vezes ao dia que eles têm que rezar. A primeira, pelo visto, é bem de manhãzinha. Sim, bem de manhãzinha. Óbvio que varia através do tempo, né? Mas a primeira é bem muito cedo e ela vai até a noite, assim. Então, são vários momentos do dia que eles têm que ir virados à Meca, fazer essas Isso, orações. teoricamente, até hoje. Isso, teoricamente, até hoje. Os muçulmanos mais fervorosos, os mais praticantes, né? Os mais que são mais envolvidos, eles são bastante regradinhos. Caxias ali. São bastante regradinhos nessas 5 vezes ao dia aí. Ele começa, então, a descrever, e aí a gente não entende nada, ele começa a descrever, então, esse almoadem, ou almoadem, que é o cara que levanta antes de todos e chama os fiéis à oração. E aí percebemos que estamos na Lisboa tomada pelos mouros. E aí você fala, socorro, Senhor, coqueiro me salva. Coqueiro me salva. O que está acontecendo? Vamos lá. É sempre bom lembrar que, inicialmente, a gente está falando de um período no qual você teve o final da Idade Média. Então, o que está acontecendo nessa Europa de século VIII, século IX, que é um período assim muito complicado da Idade Média, que ela está entrando no seu final. Então, se a gente for ver, a região da Península Ibérica, que é o foco da história como um todo, ela está passando por um momento de conquista dos muçulmanos. Os muçulmanos, desde o século VIII, se expandiram na região lá da Península Arábica, eles vão expandir pelo norte da África, vão chegar através do Estreito de Gibraltar na região sul da Europa. Então, isso sul da Europa, estou falando na região ali, mais especificadamente por conta do livro, na região da Península Ibérica. E eles vão avançar até o norte da Espanha, isso aí por volta do século VIII, iniciozinho aí do século IX. Aí começa um movimento de guerra de reconquista, que é, em suma, uma guerra entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica. E essa guerra ela acontece durante muitos séculos. Se você pensar aí, são quase 8 séculos de guerra. Então é muito tempo, então eles brigam muito. E por conta disso, o livro ele fala dessa Lisboa que está tomada nesse período, que é o momento no qual os muçulmanos dominam a Península Ibérica. E, nesse momento, nós temos que a Idade Média, no centro europeu, está começando a cair. Então, assim, a Lisboa que está tomada é uma Lisboa que é de um final de Idade Média. E agora, qual que é o grande lance? Essa Lisboa, ela começa a voltar a ser cristã. Só que isso não é um processo simples. É um processo que demora bastante tempo. Se a gente for ver, várias batalhas acontecem. E as batalhas mais fortes, mais violentas, são as batalhas do século XI. Né, que você tem aí por volta do ano de 1093, 1094, que são anos assim muito importantes para a guerra entre cristãos e muçulmanos.
E a partir desse conflito com os muçulmanos, a gente vai começar a perceber agora uma necessidade da Europa cristã expandir. E essa Europa cristã, quando ela vai expandir, ela precisa de uma motivação para expandir. Então, a primeira motivação que vem na cabeça da Igreja Católica é a questão exatamente desse conflito com os muçulmanos. Então, a gente está falando já daquele período chamado Cruzadas, que é o final desse momento de século XI. Exato, com as Guerras Santas. Que aí vem essa ideia de repente, os muçulmanos entraram em Jerusalém, eles dominam a região de Jerusalém, precisamos reconquistar essas terras e por conta disso há uma necessidade de expandir a fé cristã católica ocidental. Vale lembrar que o Oriente já é dominado pela religião ortodoxa. Né? Então a proposta aqui de Roma, exatamente. Então a proposta romana, né, da Igreja Romana, era reconquistar de certo modo territórios lá no Oriente, e meio que dar uma chegada mais junto assim nos ortodoxos, dizer, pessoal, tudo bem? Estamos por aqui, se precisar de alguma coisa é só me chamar, tô ali tomando um café. Qual que é aquele outro termo que se usa? Jihad. A jihad ela é um termo, a jihad ela é um termo muito mais islâmico, né? Tá. Mas a gente costuma dizer jihad como guerra santa mais por um sentido que acabou sendo usual do que efetivamente histórico. Jihad significa esforço, né? Então não significa guerra santa de fato. Então essa coisa do esforço, essa coisa de você sair para a conversão, essa coisa de você aumentar o ambiente de conversão, levar a religião aonde não há religião. Levar a palavra. Isso, então isso é jihad, né? O personagem que leva a jihad para um lugar é chamado na cultura islâmica de mujahid, que é o cara que leva a palavra. E o guerreiro, que é o cara que morre, que é o mártir que morre pela religião, ele é o klahid. São nomenclaturas na que Guerra eles usam. Santa. Na Guerra Santa, exatamente. Por causa de Deus. Então, se você for ver em 1095, o Concílio de Clermont acontece, o Papa Urbano II vai decretar naquele momento que a partir dali está aberta a temporada de caça aos muçulmanos. Então, dali para frente começa aquele movimento que a gente chama de cruzadas. E aí a cidade de Lisboa vai começar a aparecer no nosso radar daqui a pouco. Muito bem. Então, é isso que está acontecendo. O segundo capítulo é o revisor lendo o livro de história, e no livro de história o historiador está narrando o amanhecer na Lisboa tomada pelos muçulmanos. Muçulmano, mouro, existe diferença? Olha, que eu já li, tomada pelos mouros, tomada pelos muçulmanos. Para efeitos gerais, tem diferença. Se você for ver, por exemplo, na cultura islâmica lá da região da Península Arábica, tem um comportamento. A religião islâmica na região do norte da África e Península Ibérica, outro comportamento. Mas por questões muito mais regionais, adaptabilidade, a religião muçulmana ela é uma religião que se adapta muito ao local que ela está. Então o norte da África se adaptou a elementos africanos, a povos africanos, a reinados africanos, Império do Mali, Reino Songhai, tiveram envolvimento com esses islâmicos. Então o tipo de islâmico da região norte da África e do sul da Europa, no caso da Península Ibérica, a gente costuma chamar de mouro, mas para efeito de vestibular... Nenhuma diferença, bem. Pode escrever qualquer um dos dois. Você não repetir a palavra na segunda fase. Tá tudo bem, tudo bem. Então ele tá narrando o amanhecer nessa Lisboa tomada pelos muçulmanos, então é o Almoadem, ou o Almoadem lá em cima chamando. Só que aí ele tá lendo do jeito que o narrador está do jeito que o livro está contando. E o nosso revisor é um cara muito foda. Porque ele não entende só de língua portuguesa, ele entende pra caralho de história, ele entende pra caralho de tudo, porque ele já revisou na sua vida, ele é muito bom, livros de várias áreas, né? Então ele tem um conhecimento que vai além da língua portuguesa. Ele fala, esse cara aqui tá fazendo umas cagadas, não é possível. Ele acha 3 erros nesse capítulo, né? Então primeiro que ele diz que o Almoadem passa a mão ali e acha, porque ele é cego, ele acha a indicação de onde tá Meca, então ele sabe pra onde ele tem que se virar. Ele fala, imagina que nessa época o povo sabia onde era Meca para fazer a inscrição ali na pedra. É claro que não sabia. Então, assim, ele começa a se incomodar porque, segundo ele, esse historiador tá meio viajando na maionese. Ele tem alguns erros. Ele é um cara muito bom a ponto de começar a perceber esses erros. Mas daí é aquela história, né? Erros da história que eu conheci, como eu conheci. Então, ele vai começar a fazer algumas reflexões a respeito disso. E ele começa a introduzir mentalmente. Por isso que vai te dar confusão. Porque você fala, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Ele começa a completar o que ele está lendo. É o pensamento muito rápido. Ele está lendo o bagulho, ao mesmo tempo ele está completando com coisas que ele sabe. E ele vai começar a questionar um pouco disso que o cara está escrevendo ali.
Eu adoro, porque aqui a gente já vai ter a primeira cutucada do Saramago na questão da religião, né? Ele vai falar do famoso milagre de Ourique, que vai ser repetido em outros momentos aqui no livro, quando estavam lutando cristãos e muçulmanos, e aí Cristo apareceu pro rei de Portugal. E aí diz que o rei de Portugal falou, mas senhor, não para mim, que eu já acredito, aparece para eles, porque aí eles vão se converter. Mas Cristo não quis, e ele diz desse jeito, Cristo não quis aparecer para os muçulmanos, e aí ele podia ter evitado um monte de morte, mas não quis aparecer. Deus é assim, a gente dá conselho para ele, às vezes ele não ouve. Ou seja, né? Eu fico imaginando, Ou seja. eu fico imaginando uma pessoa religiosa, né, que acha isso até uma heresia. Olha o jeito que ele tá falando. Se você não lembra, vem aqui comigo que vai aparecer aí pra você, ó. Aquele milagre de Ourique celebérrimo, quando Cristo apareceu ao rei português e este lhe gritou, enquanto o exército prostrado no chão orava, aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio que podeis. Mas Cristo não quis aparecer aos mouros, e foi pena, que em vez da crudelíssima batalha, poderíamos hoje registrar nestes anais a conversão maravilhosa dos 150 mil bárbaros, que afinal ali perderam a vida, um desperdício de almas de bradar aos céus. É assim, nem tudo se pode evitar. Nunca a Deus faltamos com os nossos bons conselhos. Mas o destino tem lá as suas leis inflexíveis, né? A gente vai dar conselho, Deus não ouve. O que adianta aparecer pros cristãos? Aí a culpa é nossa. Nossa, de quem? De quem tá dando conselho. É claro, né? Aparecesse lá. Então, veja que isso, eu diria que beira a heresia. Quem é você para dar conselho para Deus? Exato. Que Deus tem que ouvir seu conselho? O que é isso? Lembra que o Saramago é ateu. E apesar de ele estar contando uma história religiosa, e ele tem muito conhecimento, tanto da religião muçulmana quanto da católica, até para poder criticar, ele vai dar as cutucadas, meu amor. Fique atento, certo? Certo. Espertíssimos, inclusive, que ele cutuca várias vezes. Muitas, muitas. No capítulo 3, a gente tem um questionamento, assim, não, peraí, olha, o revisor falou isso, mas não dá pra saber, ele vai fazer uma reflexão, justamente, como é que eu posso ter certeza que foi assim, o cara falou que foi, que não foi, e ele vai fazer uma discussão que eu acho muito importante, muito foda, sobre a validade do conhecimento histórico. Porque, por exemplo, o historiador colocou lá no livro uma informação errada sobre as quinas da bandeira de Portugal, né? Um elemento gráfico ali. Porque aí, quando finalmente aconteceu a reconquista, tremulou a bandeira de Portugal com suas quinas. E o revisor fala, mas a bandeira de Portugal nessa época não tinha quina, era outra bandeira. A mesma coisa que eu falar que, sei lá, no Império era Ordem e Progresso, e aí o coisa azul que não era. E aí ele fala, olha que merda, porque isso aqui vai sair nesse livro assim, e daí daqui a um tempo, os jovens que vão estudar com isso aqui vão achar que a bandeira de Portugal nessa época tinha quina. Por quê? Porque eu respeito a posição do historiador. Eu vou questionar, o cara que é especialista nisso escreveu isso, eu vou imaginar que ele errou. Mas ele errou. E aí começa essa discussão. Como é que eu posso confiar? Como é que eu posso confiar na validade disso? E ele vai dar um exemplo do Aristóteles com a mosca. Que ele vai dizer, o Aristóteles em um dos seus livros afirmou que a mosca tinha 4 patas. E todo mundo sabe que ela tem 6. A criança, quando é pequena, ela pega a mosca, porque ela é filha da puta, é chumirim. Ela arranca as patas, ela sabe que são 6. Mas aí quando ele vira adolescente, ele vai estudar biologia, ele pega o livro do Aristóteles, porque Aristóteles escreveu aparentemente um livro sobre isso. E aí ele lê que o Aristóteles falou que tem 4. E ele esquece o conhecimento empírico, o que ele vivenciou de saber que a mosca tinha 6, e ele passa a acreditar no Aristóteles. Por quê? Porque foi o Aristóteles que falou, vou duvidar do Aristóteles. Ora. Foi Aristóteles que falou, cara. E Como aí, assim? ele mudou a verdade. Então a mosca passou a ter 4 patas, porque foi Aristóteles que falou, eu vou discordar do Aristóteles. Então essa validade do conhecimento científico e do conhecimento histórico é a mesma coisa. Eu acredito, eu confio nas fontes, porque vou duvidar do cara que estudou. E às vezes eles fazem cagada, né? Várias. Não sei, tem algum grande exemplo disso? Alguma coisa que por muito tempo acreditou? Não sei, eu tô jogando coqueiro na fogueira, que eu faço as perguntas e a gente não combinou! A gente não combinou nada! Mas assim, tem um monte de coisa. Acho que a gente pode pensar de vários momentos históricos, de repente, de você falar o próprio lance da abolição. Acho que é uma coisa que... A independência. A independência, de repente, Dom Pedro é herói nacional. Tudo bem, ele tem uma importância muito grande, isso é indiscutível. Não é tudo isso. As né? margens do rio, não é cavalo. toda aquela coisa bonita, que o cara tá com um cavalo branco, o cara arranca uma espada, o cara dá um grito, e aí todo mundo fala, fica quieto aí, tá atrapalhando a gente aqui. Não é assim que funciona, né? A história, ela tem esses grandes heróis, mas hoje, né, acho que o século XX, o XXI principalmente, trouxe um outro tipo de elemento histórico, que é você olhar um pouco mais para essa coisa do tipo, será que esses heróis, eles eram efetivamente heróis? Por que essa necessidade do herói?
Essa coisa da gente construir um ser heróico, como Dom Pedro, a Princesa Isabel, ou heróis, de repente, como Napoleão Bonaparte, que são caras muito grandiosos, e a gente olha, nossa, que herói. Enquanto grupos ficam esquecidos, de repente, pô, a importância de Maria Quitéria num processo de independência da região da Bahia, lá no século XIX, ou, de repente, da esposa do Lavoisier, que apareceu numa questão da Unicamp, ou, de repente, de outros tantos personagens que aparecem e que outros até desconhecidos, são importantes grupos também para a história, mas que não foram colocados como importantes porque a história oficial ela não trabalhava com esses caras. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha muito mais com outros personagens, mas não focando no personagem, focando na montagem de que são também importantes. Fica a dica para você ver o desfile da Mangueira de 2019, que fala sobre isso, né? A história que a história não conta. Muito bom. Tirar muito bom. a história das mãos desses grandes personagens e colocar nos grupos que de fato fizeram, enfim, vai citar vários. Fica a dica. Muito boa. Demorou, muito né, boa. Unicamp? Vamos botar aí um Enredo, carnaval, escola de né? samba Eu no acho vestibular, falo justíssimo. disso há tanto tempo. Nossa, justiça, seria maravilhoso. São fontes muito incríveis e falam muito de história, falam muito de literatura. Ó, Unicamp, fica esperta aí. E seria uma questão interdisciplinar maravilhosa. Daria né? um tema de uma prova interdisciplinar, eu na acho real. também, Vamos fazer um pros alunos. Vamos, demorou. Se preparem. Enfim, voltando então. No capítulo 3 é que a gente vai saber o nome do revisor, porque puta que pariu, começou o livro até agora você não sabe. Não vem com essa, que às vezes você tá vendo filme ou série. Já, você vê já dois começou a reclamar lá, tá vendo? Tá reclamando lá. Você vê 2 episódios, você não entendeu nada, mas você não desiste, você continua vendo. Então, tenha paciência aqui também. O revisor se chama Raimundo Bem-vindo Silva, e ele brinca com essa coisa do gerúndio, Raimundo Bem-vindo. Ele não gosta do bem-vindo. E ele é um cara que tem aí, eu preciso lembrar, porque, como eu digo, sou muito azóbia, eu sempre fico com a colinha aqui do lado, tá, gente? Ele vai falar mais pra frente da idade, que ele tem quase 50 anos. Ele mora sozinho, né? Não tem mulher nessa casa, a única presença feminina é uma empregada, que vem de vez em quando, eles chamam de mulher a dias, né? Português de Portugal. Também tem essa. Todos os livros do Saramago seguem a grafia do português de Portugal e em alguns momentos não é nada, não vou entender. Não, é suave. Mas em alguns momentos isso pode uma palavra ou outra. Então, por exemplo, mulher há dias, né? É a mulher que vem fazer limpeza pra ele. Você vai encontrar que você vai ter que procurar, né? Não mais, né? Já falou. Esse, por exemplo. Ele é um cara muito simples, de hábitos muito simples, não tem muito dinheiro, mas também não passa fome. E aí ele vai receber um telefonema do Costa, que é o chefe da editora. E aí, acabou o livro? Acabou de revisar? Porque precisa revisar, precisa ir pra gráfica, pra soltar, pra ir pra livraria e as coisas têm que caminhar. Ele fala, não, amanhã eu vou acabar. Enfim, pra adiantar a história, ele vai ficar ali a noite inteira trabalhando e a gente não sabe por quê, nem ele sabe por quê. O revisor que deve achar erros e eliminar erros, ele resolve por um erro. Então tem a frase dizendo, os cavaleiros cruzados ajudaram os portugueses a reconquistar Lisboa. E ele bota um não. E a frase fica, os cavaleiros cruzados não ajudaram os portugueses a reconquistar Lisboa. E isso mudaria toda a história. Qual a importância dos cavaleiros cruzados nesse rolê aí? Olha, Ju, mudaria completamente a história. Acho que o Raimundo, ele conseguiu ali fazer estrago! Botar fogo no parquinho. Eu acho que ele não teria a melhor maneira de botar fogo no parquinho botando esse não. Assim. Acho que esse não foi o ápice da história inteira. E ele faz isso, cara. E ele vai mexer num brio que é uma coisa que os cristãos se vangloriam. Os cristãos se vangloriam muito dessa coisa de terem reconquistado a terra portuguesa. Não só Portugal, né? Mas terem reconquistado a Europa como um todo. Então essa coisa de você falar, reconquistamos Portugal, isso também é uma história de nacionalismo. Isso bate muito forte nesse momento e toda a construção portuguesa posterior, ela vai ser moldada em cima dessa conquista. Então se a gente for ver que a reconquista de Portugal, ela acontece por volta de 1147, que é a história do cerco, né? Que é o período do cerco de Lisboa mesmo. E essa história ela começa com uma viagem dos cruzados. Eles saem da região da Inglaterra, parte deles, parte sai da região de Flandres, né? Que é a região da Holanda, Bélgica, aquela região norte ali da Europa. E eles se encontram em Porto. E lá em Porto eles se encontram e num determinado momento da viagem, ao chegar a Porto, eles acabam se encontrando com o bispo
bispo na época, que era o bispo Pitões, ele vai chegar para esses cruzados e vai dizer, cara, preciso da sua ajuda. Tem uns muçulmanos muito loucos na região de Lisboa, temos que recuperar a cidade. E aí fica a cargo, então, desses personagens, os cruzados, auxiliar o rei de Portugal, que na verdade não era muito rei ainda, mas vai ser rei daqui a pouco, que é o Afonso Henriques. Okay. Que aparece aqui. Que vai ser futuramente condecorado como rei de Portugal pela igreja, muito tempo depois dele se autoproclamar rei. Ele vai ser considerado rei rei de Portugal, como Afonso I, inclusive. E ele vai ter a ajuda desses cruzados. Em número, isso era importante. Porque no livro né? No livro tipo, eles dobram o número do exército de Portugal. Sim, e num momento muito crucial. Porque fazer um cerco era uma coisa muito comum nessa época. Você cercava a cidade, você fecha os recursos de água, recursos alimentares. A cidade ela vai então se desgastando, ela vai morrendo. Até então os líderes começam a dizer, ó, pode levar, é de vocês, vida que segue, vamos fazer outra coisa. Isso acontece várias vezes. Né? Nesse cerco de Lisboa, de 1147, isso acontece. Em 1099, isso já tinha acontecido lá em Jerusalém. Então também haviam feito um cerco. E esse cerco deu certo, os cristãos vão lá e dominam. Então, assim, o cerco, ele é uma coisa importante. E talvez, né? E aí entra essa coisa da história, da tal possibilidade e tal. Talvez, se não tivesse a ajuda dos cruzados, talvez esse cerco não tivesse dado certo. Mas o que a gente sabe é... Talvez Lisboa ainda estivesse... Exato, islamizada. Pensa. Né? E, na verdade, o Raimundo pensa isso, né? Porque tem um determinado momento que ele vai a uma padaria, uma leitaria, que chama, e ele começa a imaginar, e se isso aqui ainda fosse domínio dos muçulmanos? Como seria? Possível, né? Possível. Se de fato os cruzados não tivessem ajudado. Exato, né? E é legal dessa história é que esse momento ele também é descrito por muçulmanos, né? Você tem também muçulmanos que descrevem esse momento, tem vários livros, A Cruzada pelos Muçulmanos, enfim, um monte de obras legais que, outro ponto de vista. Que são outros pontos de vista e falando também dessa participação dos cruzados, né? Essa cruzada que chegou até ali com essa intenção bastante visceral de lutar contra os mouros, porque não? Porque aqui a guerra é santa, e o bispo Pitões fala, todo aquele que matar pelo Senhor será salvo. Então, de repente, a morte é algo possível, mas você tem nos 10 mandamentos falando, não matarás. Então, que situação é essa? Você pode matar porque é uma licença poética? Então, licença religiosa. Como assim? Então, acho que isso também entra nessa discussão de você pensar que, há uma possibilidade, então, de morte. Então, se você matar um muçulmano, um infiel, como eles eram chamados, Deus vai olhar para dizer, olha lá, matou por mim, tá salvo. Pode entrar aqui, não precisa nem passar por São Pedro. São Pedro, já libera esse cara aí, ó. Que é o que acontece, perdão, que é o que acontece no Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, a gente está falando do século XVI, né? Quando as pessoas chegam ali para ver quem vai para o inferno, quem vai para o céu, os cavaleiros cruzados, que são 4, vão para o céu, porque morreram lutando por Cristo. Exatamente. Né? E provavelmente mataram a galera por Cristo. Então, é exatamente essa história. E entra exatamente nisso. Então, assim, quando a gente pensa que o não mudou alguma coisa, mudou completamente tudo. Mudaria tudo. Né? Claro que entra nessa coisa da especulação, né? O que a gente sabe o que a gente é que os cruzados chegaram, e foram cruciais para isso. E esse não, talvez, né? Talvez, nessa possibilidade, mudaria a história toda. Teria mudado tudo. Aí você fica me perguntando assim, você é aluno. Gente, mas por que ele escreveu um não num dos livros que conta a história, isso mudaria a história? Não mudaria a história, mas se todos os livros passassem a inserir esse não, e todo mundo acreditasse que não, é a história da mosca, do Aristóteles. Ou de repente só esse livro existe, né? Acontece uma hecatombe mundial, aí só sobra esse. Aí as gerações futuras vão dizer, nossa, olha, eles não ajudaram, mas mesmo assim Portugal, porque, né, o cara conhece de repente o povo Portugal. Mas que estranho, não ajudaram, mas Portugal não é islamizada. Então, o que será que aconteceu nesse meio do caminho? Então, toda uma busca de pesquisa para entender, então tá, não ajudou, mas então o que aconteceu? E aí é todo um caminho diferente, né? Então, é essa a ideia, né? Não é que, porque ele pôs um não neste livro, mas a gente começa a abrir o e se? Sim. E se de fato não ajudaram, alguém colocou que ajudaria? A história que eu conheço não é mesmo. E você entra numa pira dessa, você não vai acreditar mais nada. Você virou teoria da conspiração, que você fala, meu Deus... Pirâmide. Você vai embora. Você vai querer contar pra outro e aí a coisa fica louca. Você não sabe, você vai fazer um texto na internet, enfim. Ele bota esse não e ele fala, depois eu penso se eu vou deixar ou não vou deixar, mas ele acaba deixando. No dia seguinte, o Costa do trabalho, aí eu adoro essa parte, ele vem buscar. Tá pronto? O livro tá pronto, pode levar pra gráfica. O autor tinha dito, lembra, confio em você, não preciso ver de novo.
E aí, é muito boa essa parte. Vem comigo no que ele diz. Olha aí. Ele diz assim, ainda lhe meteu muitas emendas? E Raimundo Silva responde, não. Ah! Porque a emenda que ele botou foi a palavrinha? Não, né? Volta lá. Raimundo Silva responde, não. Ao mesmo tempo que sorri. Felizmente que ninguém pode perguntar-lhe por quê. O Costa não sabe que, precisamente, está a ser enganado por uma tão pequena palavra. Esse não, que numa mesma emissão de voz, esconde e revela. Então, você mudou muita coisa no livro? Não. Pus um não, que mudou tudo. Exato. Né? Enfim, a gente vai ter aí uma série de detalhes, que é o que eu falo que é o maravilhoso do Saramago, e que, assim, qualquer resumo que você veja, tira a graça desses detalhes, né? Eu queria aproveitar e te indicar um vídeo que eu achei esses dias. É um canal que eu vou colocar linkado aqui na descrição, chama Leituras Obrigatórias. Tem um vídeo de quase 1 hora e tem um vídeo de 2 horas e 20 minutos sobre isso aqui. O que o cara fez? Ele foi contando a história, mostrando pedaços da história. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que assim, é só a história, não tem essas coisas que a gente tenta abrir e trazer de relação, mais né? interdisciplinar, assim. Então, assim, deu pau. Você tá vendo esse vídeo aqui na véspera da prova da Unicamp, você não conseguiu ler. Eu sugiro esse vídeo. Pelo menos, né, você vai ter uma ideia ali. Porque a gente não vai conseguir falar aqui de todos os detalhes. A gente tá mais pra... Eu vou te fazer um resumo geral da história e a gente vai puxando essas discussões pensando nas questões da história que são tão importantes aqui. Então, fica essa dica, eu vou deixar aqui embaixo esses 2 vídeos. E isso não quer dizer, né, Ju, que ele tem que parar de assistir o vídeo agora pra assistir esse outro. Não, até porque vai ter outra parte aqui. Exatamente. Porque, né? E outra coisa... São coisas diferentes. Lá você não tem análise nenhuma, é o que eu Exato. falei, é só o resumo. E outra coisa, pode parar de mexer no computador aí, ó. Já tira a mão Celular! desse mouse agora. Larga Tira a o mão celular. Larga o celular agora. Continua assistindo a gente. Pô, bem mais legal. Oh, como assim? Como assim? Oh. Então, a gente tem muitos detalhes, né, que eu vou deixar linkado aqui também, um outro vídeo que eu já tinha gravado aqui no Pandora no ano passado, em que eu falo de alguns desses detalhes, como eu disse, tudo sempre, mas quero aproveitar o coqueiro aqui pra gente falar de outras coisas, tá? No capítulo 4, ele tá de folga, né, porque assim, o revisor trabalha em casa. Ai, meu sonho. Nem fala. Quero dar aula em casa, gente. Vamos dar aula em vídeo, né? Eu ponho a roupinha bonitinha, gravo vídeo pra vocês. Mentira. Juro. Eu queria, mas falta a minha emoção, né? Falta. Ele trabalha em casa, então assim, eu revisei esse livro, acabou, vem um outro, né? E aí ele fala, vou tirar um dia de folga entre os 2 trabalhos, vai dar um rolê, vai comer. É aí que ele vai começar a imaginar como seria Lisboa se tivesse, vira uma confusão entre os tempos, como é que seria Lisboa se fosse ainda muçulmana, blá, blá, blá. E ele fica se cagando, ele fala, vão descobrir meu erro lá na editora, e aí eu vou tomar no cu. Porque vão descobrir. E o que eles vão fazer? E será que ninguém vai descobrir? Não. Alguém vai descobrir. Um dia alguém vai ler esse livro e vai ver. E aí eu tô ferrado. O que é que vai acontecer comigo? Então ele fica... E aí ele vai dar um rolê pelos pontos históricos. Porque ele mora em Lisboa, muito perto desse castelo. É o Castelo de São Jorge? São Jorge. Né? Você já foi pra lá? Fui. Ah, eu nunca fui. Nossa. E aí, fala É lá. sensacional, Eu ainda vou. cara. É muito legal. Puxa, eu confesso que eu... Imagina, o historiador Eu morre, fiquei né? muito emocionado e ainda tem mais uma coisa, né? Que acho que complementa ainda mais nessa ideia. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz uma iniciação científica sobre navegação portuguesa do século XV e XVI. Pirou lá. Então, quando eu fui para lá, eu visitei a Rua Augusta, que tem a Rua Augusta, que chega na Praça do Comércio. E a Praça do Comércio é onde você tem a margem do Tejo, onde os navios saíam. Cara, Chorou? Você chorou? Nossa, absurdamente. Parecia uma criança chorando. Fui também no Castelo de São Jorge, né? Tem uma história, deve ser mentirosa, mas tudo bem. Tem uma história lá Vamos que eles contar. contam... Vocês gostam de fofoca mesmo? Então tudo Então bem. vamos. Tem uma história que eles contam que depois que o nosso queridíssimo Dom Sebastião desapareceu, Aquele. né, naquela famosa batalha da Cássia Quevedo, depois que ele desaparece, os portugueses eles ficam muito chocados, porque eles tinham muita confiança nele. E acreditavam que seria, assim, um rei maravilhoso para todo Portugal. E quando ele desaparece, no século XVI, os portugueses passam a ir no Castelo de São Jorge, ficar nos muros do castelo e procurando o navio que nunca chegava. Ia Então, trazê-lo. Exato, eles ficavam a ver navios. E daí a expressão a ver navios é essa expressão de você ficar lá... Procurar uma coisa que não chega Que nunca. não chega nunca. Ficou a Então, ver Dom navio. Sebastião, sebastianistas, né? Bestianista, segundo Gregório de Matos. Veja meu vídeo aqui se você não viu. Sim, veja o vídeo dela se você ainda não Maravilhoso. viu, fica a dica. Gregório de Matos, que vai chamar os sebastianistas de bestianistas. Eu digo que eu me pergunto o que ele diria sobre os terraplanistas. Seria um terraplanista só apenas. Mas o negócio é o seguinte, esse vídeo está ficando muito grande porque aqui a gente fala pra Camões. Então nós Sim. vamos fazer uma pausa aqui pra você não desistir de nós, pedindo pra você voltar, porque a gente vai continuar contando a história do livro e puxando essas conversas aqui. Então volta
pra ver a parte 2, que a Até gente já. volta em breve. Obrigada por ver essa parte e até daqui a pouco.